Para já vamos falar com a autora do livro Falar Bem, Escrever Melhor, Sandra Duarte Tavares. Vamos lá. Vamos passar aqui. Olá, Sandra, Olá, tudo bem? Rita. Prazer. Um beijinho mais uma vez. É sempre bom recebê-la. Olá. Recebê-te aqui. Tudo bem? Como estão? Estamos Então, bem. Como estão? Temos É um aqui um belo livro, não é? Depois dos 500 erros mais comuns que os portugueses dão, não é? Chega este Falar Bem, Escrever Melhor. É verdade, e que foi um desafio da Esfera dos Livros. Vocês sabem que ontem foi o lançamento. O livro já está nas bancas desde o dia 2 de setembro, mas ontem, dia 20, e foi um dia especial. Então? No meu discurso eu disse... Posso dizer? Claro! Eu ontem fazia anos de casada e comecei o meu discurso dizendo que hoje é um dia duplamente especial, porque celebro o casamento e celebro o meu nono livro. Este é o livro... nono livro! Nono livro. Segundo a solo, porque o primeiro a solo... Foi Eu o tenho 500. aqui, tenho aqui. O primeiro a solo foi o 500 erros e tive o prazer também de estar aqui em direto a falar sobre o mesmo. E a Esfera dos Livros desafiou-me para este porque houve uma boa adesão por parte dos leitores. E eu confesso, e fiz ontem também uma confissão pública, que pensei, mas o que é que há mais para dizer sobre a língua portuguesa? Porque os outros 7 escritos em coautoria, eu já disse tanta coisa, o que é que há mais para dizer? Mas ainda havia. Ainda havia, na reunião, Rita e Diogo, ontem na Disparate, disse que no meu discurso, e partilhei isto com as pessoas que lá estavam, eu disse que na reunião com a Esfera, eu disse um livro, e eles apresentaram-me logo o título, Falar Bem, Escrever Melhor. Mas o que é que eu posso dizer mais que não tenha dito ainda? Não sei se assino contrato, porque não há mais para dizer. Vai correr bem, o outro correu bem, este vai correr bem. Eu assinei o contrato sem saber, palavra de honra, tive a síndrome da folha branca. Sinceramente, o que é que eu vou escrever? Mas aconteceu um milagre, porque eu fiquei satisfeitíssima, pus mãos à obra, arregacei as mangas e fiquei satisfeitíssima com o resultado. E está espetacular, porque também exploraste outras coisas que se calhar não tinha explorado tanto no livro anterior, nomeadamente o falar em público, não é? Por exemplo, é um dos exemplos de até das facilitadores de linguagem e dicas. Exatamente. Vou pegar na ponta que tu estás a deixar, Rita, para dizer o seguinte aos nossos queridos telespectadores. Até este livro eu abordei o rigor linguístico, os erros, enfim. Erros nos vários domínios da língua. Erros de fonia, ou seja, não devemos dizer intoxicação, mas devemos dizer intoxicação. É assim que eu digo. Olha, li isso ontem, que eu dizia intoxicação. Intoxicação. Sou mal. Não devemos dizer outro erro de pronúncia frequente. Não devemos dizer líderes, que é viral. Devemos dizer líderes. O plural de líder mantém o E aberto. Líderes. Fonia, som, erros de escrita, de ortografia, erros de sintaxe. Portanto, até aqui eu abordei rigor linguístico. O que é que traz? Qual é o contributo que o Falar Bem, Escrever Melhor traz? É um contributo que vai mais além, que tem que ver com o impacto que a comunicação pode trazer. Exatamente, porque a comunicação, como vocês são excelentes comunicadores, posso fazer este elogio público. Muito obrigado. Obrigada. Vocês são excelentes comunicadores e sabem bem que a comunicação tem que ver com relacionamento. Não é? A mensagem tem de passar para o outro. E aqui eu abordo esses tais facilitadores que a Rita falava, facilitadores de comunicação. E a língua tem mecanismos e tem recursos que permitem esse tal impacto que a comunicação pode ter. Por falar na língua, o Saramago brincava com a pontuação. Exatamente. O nosso convidado de hoje, o Massic Soul, tem uma citação na sua nova música, Quando Eu Lhe Vi. Quando é que alguém sabe que tem estatuto para fazer o que quer da língua? Olha, muito interessante, Diogo, muito interessante essa deixa, é verdade. Deixa-me só recuperar Saramago. É curioso porque a ausência de pontuação, ao contrário do que a priori nós podemos pensar, mas sem pontuação, como é que eu vou ter aquela noção de constituinte, onde é que eu vou... Mas é curioso que nós temos, todos nós, pelo menos eu tenho o português como língua materna, nós temos essa consciência sintática que ao longo da nossa infância fomos adquirindo o português e as regras da fonética, da sintaxe, inconscientemente, ninguém nos ensinou. E ganhamos essa consciência sintática. E então lemos Saramago, mesmo sem pontuação, e tendo, não sei se estou a ser clara, tendo essa consciência sintática, mesmo sem os sinaizinhos, nós próprios conseguimos fazer as pausas nos constituintes. Por exemplo, na frase. E podemos dar essa desculpa a uma professora? Podemos... Se vir bem, Já devem ter ouvido consegue, através da sintaxe,
normalmente não pontuo, porque enfim, temos Porque essa é consciência. É estilo. É estilo, exatamente. Bom, enfim. Sim. Enfim. Muito bem. E outra coisa que fala muito também é dos estrangeirismos, não é? Que um bom comunicador deve às vezes evitar um bocadinho, ao máximo, os estrangeirismos, porque dificulta um bocadinho a linguagem e também deve pensar em primeiro lugar no quem está a ouvir e no leitor. Exatamente. E posto isto, sabendo isto, Jorge Jesus devia ou não ter falado espanhol naquele fatídico dia? Naquele fatídico dia. Oh, Rita, já vamos ao Jorge Jesus. Deixa-me só pegar na ponta que tu deixaste sobre os estrangeirismos. E gostava de vos mostrar, sim, a minha postura em relação aos estrangeirismos. Não sejamos radicais. Alguma vez é impossível não usar estrangeirismos específicos, nomeadamente anglicismos, porque nós usamos muito palavras inglesas. Como é que eu não posso dizer t-shirt? É muito mais prático do que dizer, olha, hoje por acaso não trouxe a camisola de manga curta. Não, é mais prático dizer t-shirt. Olha, tenho alguns amigos que estudam design, ou amanhã vocês vão viajar, precisam de fazer o check-in. Nós usamos estrangeirismos. A minha postura é a seguinte, como o sal e a pimenta, quanto baste. Exato. Se nós temos em português uma determinada realidade para a qual nós temos uma palavra portuguesa. Estou a lembrar-me, por exemplo, de folheto. Isto não é um folheto, mas imagine-se que é. Se eu tenho folheto, para que usar flyer? Porque temos folheto, certo? Porque usar sunset em vez de pôr do sol? Exato, porque Sim, por usar exemplo. nuances em vez de madeixas? Nas nuances, pois é, nuance em madeixa. Eu já pensei que fosse diferente e tudo. Mas é que às vezes isso acontece também. Exatamente. Conversa de cabeleireiros. Daí, às vezes, evitar ou tentarmos ser um bocadinho mais claros nisto. Exatamente, porque às vezes há especificidade, mas estou a lembrar-me de barbecue em vez de churrasco. Sim, sim. Ou outra gira, performance em vez de... Eu gosto muito da performance da dupla, Rita e Diogo, em vez de desempenho. Exato. Ok, mas tudo com conta, peso Até e medida. download, nós usamos muito o link, Eu acho a que ligação. com conta, peso e medida, não sejamos radicais. Eu uso, claro que uso estrangeirismos, mas com conta, peso e medida. E também outra coisa interessante é tu na altura, quando falas das dicas para se falar em público, há uma coisa que é muito importante para além do saber falar e usar corretamente os vocábulos, por exemplo, agora dicas da preparação, eu posso te ajudar. Os 7 segundos, exatamente, é a imagem. Eu estava aqui à procura dos especialistas, Rita, segundo os é muito especialistas, importante. 7 segundos é o que basta para nós causarmos uma boa imagem, exatamente. Eu costumo dizer, eu sou professora, dou aulas no ensino superior, há pouco ouvi o Diogo, que é a importância da língua portuguesa nos cursos de comunicação. Se alguém nos estiver a ouvir, atenção, muito importante desenvolvermos competências linguísticas e comunicativas em todas as áreas, não sei se concordam, não só na comunicação, em todas as áreas. E neste primeiro capítulo eu falo sobre a importância da imagem associada também à comunicação não verbal, à nossa postura, porque o nosso corpo também comunica. E é verdade que 93% da comunicação é não verbal? É verdade. 93%? É verdade. Oh, Diogo, Então posso estar aqui a dizer doutoradas. Às vezes é mais importante o como se diz do que aquilo que se diz. E agora estaríamos aqui... E dá para apanhar mentirosos assim, não é? Exatamente. Muito facilmente. Mas a imagem, só para fecharmos esta ponta, a imagem é muito importante porque deve revelar credibilidade, não é? Eu costumo dizer já sei o que é que eu estava a dizer. Nas minhas aulas, nas formações que eu dou neste âmbito, costumo dizer que o sucesso da comunicação, do meu ponto de vista, é o somatório de 3 grandes fatores. O que tu dizes, claro, com o tal rigor, para revelares credibilidade, a tal comunicação não verbal e a imagem. E estes 3 aspectos no seu conjunto devem conferir credibilidade ao outro. Não sei se concordam, é a minha perspectiva sobre esta matéria. Que escrevem livros sobre isso. Será que uma boa professora de português, como é o seu caso, consegue apanhar mais facilmente os mentirosos? Olha que boa pergunta. Olha que eu não sei, Rita, boa pergunta. Cuja resposta fica no ar. Tem a ver com... também fala muito da linguagem não verbal, não é? E na coerência que existe entre aquilo que dizemos e aquilo que... Exatamente. Os especialistas em body language, olha, agora apeteceu-me usar o estrangeirismo. Body language, é realmente bonito. Mesmo bem. Estava a dizer que os especialistas na comunicação não verbal, no body language,
têm eu ia dizer, essa intuição de perceber, se tu estás com a perna cruzada, se tu estás, Sim. então estás a querer dizer que não estás a ser coerente com o que estás a dizer. Enfim, eu não sou, de facto, não sou especialista em comunicação não verbal, mas há estudos que comprovam que de facto, não havendo a tal coerência entre o verbal e o não verbal, o outro, inconscientemente, o interlocutor, quem nos ouve e quem nos lê, não lê porque aqui estamos a falar do verbal, percebe isso, claro. Não há coerência, então, mas afinal, ok. E temos exemplos disso na, por exemplo, cultura norte-americana, os presidentes dos Estados Unidos, quando dizem alguma coisa que é falsa, o Bill Clinton ou o Richard Nixon, por exemplo, estão a falar e estão a fazer gestos opostos. É engraçado, é engraçado. Olha, também Não, é Portugal. Um caso bem recente em português. Mas é giro também, assim, avaliar essas... observar. Exatamente. E quando alguém comete um erro, devemos corrigi-lo? Olha, Diogo, é uma boa pergunta. Ou vamos ser chatos? É uma boa pergunta. Sabes que fazem-me essa pergunta com frequência. Então, e tu, quando estás com os teus amigos e com a tua família, tu corriges? Olha, eu vou ser sincera convosco. Não sou capaz. Em situação, atenção, em situação informal, com os meus amigos, não sou capaz. Tem que ver com o meu caráter. Não dá, disseste intoxicação em vez de intoxicação. Pois, eu estou sempre a gozar. Não corrijo. Agora é assim. Em situação profissional, obviamente corrijo, mas tenho e uso aqui as dicas do capítulo 4, que a língua pode ser usada com cortesia. Há formas de dizer em situação profissional. Sim, eu até tenho isso marcado, é espetacular. É giríssimo. Olha, estou a lembrar... Ajudas-nos até a escrever uma carta formal e informal. Sim, uma então, carta. Cá está, é isto, requerimento, uma reclamação. Por exemplo, olha, Rita, se eu imagina que eu chegava aqui ao estúdio e em vez de me dizeres de usares o imperativo, Sandra, sente-se aqui neste sofá, vê esta delicadeza. Sandra, quer sentar-se aqui neste sofá? Em vez do imperativo, sente-se, o uso do quer sentar-se não é mais simpático? É mais simpático, mas depois a Sandra podia-se sentar noutro sítio que quisesse. E assim não claro, dava. eu podia fazer o que me apetecesse. Mas, de facto, a língua tem estes mecanismos que nos permitem trazer simpatia e delicadeza à comunicação. Há um pormenor muito que eu acho delicioso, que é logo no início, na dedicatória, que diz, em jeito de conselho de mãe, não é? Diz para os meus filhos para que façam sempre um bom uso e um uso bom das palavras. Porque às vezes não é só fazer um bom uso das palavras, é também usar... ser bom nas palavras, não é? Usar bem as palavras. Fico tão feliz. Rita, nós estamos em direto e deixa-me fazer esta confissão pública para toda a gente que nos está a ouvir. Tão bom teres pegado eu até estou comovida, tão bom teres pegado na dedicatória, porque faz todo o sentido este trocadilho do adjetivo. Quando o adjetivo está antes do nome, bom uso, eu refiro-me ao rigor, ao tal rigor que confere credibilidade. Quando o adjetivo está depois, a sério que eu estou comovida. Eu ontem no lançamento estava tão emocionada e a emoção continua agora. Quando o adjetivo está depois do nome uso bom, já estou a falar de outro aspecto da comunicação, que é o tal impacto que chega ao coração do outro. Uso bom. Como é que eu posso usar as palavras de forma a edificar o outro? É melhor que isto aqui agora vai para o coração. Que poético. E nota-se a paixão que tens pelas palavras e a paixão também por nós falarmos bem, não é? Exatamente. Eu acho que é a minha missão. Acho que todos nós temos uma missão. Vocês têm a vossa, eu acho que esta é a minha. E o livro está espetacular, lê-se muito bem e ajuda não só a falar em público, ajuda a falarmos melhor, a escrever melhor e a dar menos erros. Portanto, muito obrigada por este serviço público. Obrigada eu por esta oportunidade. Obrigada, Sandra. Obrigada. E parabéns pelo vosso trabalho. Parabéns à Sandra, por amor de Deus. Sim, o livro está aqui.